A Prefeitura de Ribeirão tenta, mais uma vez, aprovar projeto na Câmara sobre convênio com a agência reguladora para fiscalizar o DAERP. Se a proposta for aprovada pelos vereadores, o que se questiona é um possível aumento das tarifas de água e esgoto. O projeto de lei está na Câmara para análise dos vereadores e autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação com a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E um dos objetivos é fiscalizar os serviços públicos de água e esgoto de Ribeirão, que são prestados pelo DAERP. Pela proposta, o prazo de vigência dessa parceria será de 10 anos. Fabiano Guimarães defende a ideia e já até marcou uma audiência pública para debater o assunto no dia 6 de março. A gestão será toda dessa agência reguladora? A gestão continua sendo integralmente local, do município. É o DAERP que faz e que vai continuar fazendo a gestão dos serviços. Tem muita gente falando que a gente vai passar para Campinas a gestão do saneamento de Ribeirão Preto. Muito pelo contrário, a gente vai compartilhar conhecimento com Araraquara, Sorocaba, Jundiaí, Campinas. Ribeirão Preto vai passar a fazer parte de todo um empenho para melhorar o saneamento básico em toda uma região do interior do estado de São Paulo. Uma das obrigações da agência reguladora será fixar, reajustar e revisar valores das taxas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico. Na visão do presidente da Câmara, isso levanta questionamentos. Pode até ser o primeiro passo para uma possível privatização do DAERP. O que nós queremos deixar bem claro que nós temos o nosso maior patrimônio, que é a água, aqui em Ribeirão Preto. Então, nós somos totalmente contra a privatização e nós entendemos que esse não é momento para que se aumente tarifa para a população de Ribeirão Preto. E se o projeto for aprovado, a Câmara, os vereadores, vão fiscalizar dia e noite esta agência reguladora. A proposta traz uma preocupação, que é o aumento da tarifa. Aí o consumidor quer saber, se faltar água, ele terá desconto na conta? Assim como os vazamentos de esgoto, buracos no asfalto e todos aqueles problemas que os ribeirão-pretanos já conhecem. A agência vem para dar razões técnicas para as cobranças e fiscalizar os serviços do DAERP. Mas como ficam os direitos de quem paga para ter uma prestação de qualidade? Se há um aumento da tarifa, da taxa, em relação a um incremento na maneira de se medir o consumo de água, quando houver falta de água, que é uma coisa corriqueira em Ribeirão Preto, essa falta de água ela também deve ser retirada da conta do consumidor de maneira mais fácil, porque está tendo um controle maior, né? Outra questão também é se essa fiscalização ela só vai, a princípio, aumentar as taxas, as tarifas para o consumidor, ou se ela também vai, de pronto, fiscalizar o DAERP e regularizar de vez os vazamentos de água que tem em Ribeirão Preto, né, que prejudiquem muito a população. Já o advogado destaca que a agência deverá ter um limite de poder sobre as decisões. Ele também chama atenção para os custos que o município terá para pagar a agência reguladora. Tanto o município como o DAERP vão remunerar essa agência, que na verdade, é um consórcio público, né? Mas esse custo, por exemplo, não pode ser repassado para o consumidor, né? A gente entende que isso não pode ser passado aí para o valor do consumo de água, né? A agência não pode, tomar a iniciativa de fixar um novo valor de água. Isso tem que ser uma questão técnica, né, que tem que ser vista com o DAERP, tem que ser vista com a Prefeitura, quer dizer, pelos termos do convênio, a Prefeitura tem que fazer essa solicitação de reajuste e a agência vai deliberar. E não a agência vir e impor um preço que ela entende que seja o correto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a agência reguladora não terá como único objetivo a definição de tarifas e que são feitos estudos que asseguram a proteção do consumidor. Disse também que ela atuará estabelecendo padrões e normas para a adequada prestação dos serviços. Falou ainda que a obrigatoriedade de uma agência reguladora para esses serviços está prevista em lei do Plano Nacional e Municipal de Saneamento Básico. A agência reguladora reafirma que, caso seja firmado o convênio, ficará responsável pela definição de tarifas e que elas serão estipuladas por meio de fórmula paramétrica que analisa custos e investimentos. A agência destaca que o planejamento e a gestão dos serviços continuarão sendo responsabilidades do DAERP. Ao vivo aqui no Jornal da Clube, diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro.
Fala-se em agência reguladora para profissionalizar o DAERP, mas também é cogitado aí um possível aumento. Roberto, antes de alterar valores, não é mais importante trabalhar a eficiência do departamento? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Importante, antes de mais nada, não é questionar a criação da agência reguladora. A agência é necessária, você tem que colocar-se pensando no futuro. Nós não estamos aqui criticando essa criação necessária, vem toda uma legislação e assim por diante. Agora, o que fica de pergunta é por que vai se falar quase que de imediato no aumento das tarifas? Por quê? Essa é a indagação. Uma outra indagação que fica no ar. O que é o DAERP hoje? O que é o DAERP ou foi o DAERP lá atrás? Certeza que foi cabide de emprego, pessimamente administrado, com muito desperdício. Tudo isso levou o DAERP a um fundo de poço e uma dívida que eu acho que a gente ainda não sabe direito qual que é. Então, precisamos efetivamente saber o que é o DAERP e pensar nessa agência. Agora, se faltar água, será que o morador vai ter desconto na conta, assim como no caso de buraco no asfalto, também vazamento de esgoto, Roberto? É uma outra coisa que nós devemos perguntar e levar à justiça. Afinal de contas, se eu não tenho água em casa, eu tenho que pagar? Se eu tenho buraco na rua e eu acabo me acidentando, quem é que é responsável? A justiça vai dar um paradeiro nisso aí, ser consultada. Vou insistir, você, nós não temos água em casa, mas pagamos a mesma coisa? Pagamos a tarifa do mesmo jeito? Me parece injusto, no mínimo. A agência reguladora vai ter a atribuição de estabelecer tarifas. Agora, além da agência, o DAERP também pode ser penalizado se o serviço for mal feito, for de má qualidade, Roberto? Eu acho que é o caminho que todos vão procurar, que todos querem levar para a justiça, não é verdade? Afinal de contas, eu crio uma agência, essa agência vai ter um olhar atento àquilo que é o DAERP, mas o DAERP também continua falhando. O cidadão fica no meio só com o prejuízo. Aí que nós precisamos ter quem vigia quem está vigiando. Ou seja, vamos ter alguém para olhar atentamente ao DAERP e à agência reguladora. Quem é que pode fazer esse papel? Por um acaso, seria a Câmara Municipal? A Câmara tem lá os seus interesses políticos, isso pode atrapalhar um trabalho pensando lá no futuro, tudo isso fica para o cidadão. Agora, para a gente encerrar, tarifa alta, serviço precário. O consumidor deve entrar na justiça, Roberto? Ele vai à justiça sem a mínima dúvida, porque ele vai pagar muito e não vai ter o serviço. Ele vai ter que conviver ainda com a falta de água, ainda conviver com o vazamento de esgoto, pagando um preço excessivo. Não tem como ser assim. Por isso que eu estou insistindo que nós precisamos sim da agência. É importante, nós precisamos que o DAERP deixe de ser a caixa preta que foi por anos sem fim, cabide de emprego, desperdício, dinheiro público jogado para fora, na corrupção, como a Operação Sevandi já tem mostrado. Mas aí a gente precisa de alguém para dizer também que tem limites. E quem é que vai ser esse alguém que vai pôr ou impor limites? Essa é a preocupação também. Precisamos pensar em tudo. A agência é futuro? Acredito que muito futuro. Mas não pode ficar leve e solta para fazer aquilo que bem entender em detrimento do cidadão, que também não está prestando muita atenção no DAERP, quando deveria ter olhado mais atentamente lá atrás e um pouquinho agora próximo aos nossos tempos. Ok, obrigado, Roberto.